Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje nós vamos falar do perfil do cliente de alto padrão. Se você vai construir uma casa para alguém ou vai vender uma casa para alguém ou quer saber como pensam os ricos, os milionários, aqueles que constroem casas de novela, essas casas bonitas que você vê no Instagram ou que você vê assim quando você passa com o carro no condomínio e fala: nossa, que casa bonita, que projeto bem feito. Pois é, nós vamos falar das pessoas que constroem esses imóveis com especialistas em casas de alto padrão. Para isso eu trouxe aqui o Pedro Karasik. Pedro Karasik, irmão do Paulo Karasik, que gravou comigo na semana passada aqui. Com certeza, muito bom. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência e com esses grandes amigos que estão aqui, que falam da mesma língua que a gente fala, né? Que é construção, arquitetura, venda, sempre de casa, que são os sonhos das pessoas, né? O seu irmão, ele gosta dos empresários e você gosta dos milionários, né? De preferência, né? A gente constrói o lar para eles, né? Isso aí. Isso aqui também é necessário. Com certeza. Né? Eu tô aqui com o Ricardo Guilhem, arquiteto de casas de alto padrão também, né? Também. Obrigado pelo convite. Vai ser bacana esse bate-papo, hein? Vai ser super legal. E tô com o Gustavão, que vende também imóveis de alto padrão. Sim, Hugo, é um prazer estar aqui hoje com vocês, com a audiência, ao lado de amigos aí, parceiros, e lisonjeado de estar com essas referências, essas feras aqui que executam e dão uma oportunidade para a gente vender depois esses imóveis, né? Já deu para perceber quem é o corretor aqui da conversa, né? Com certeza, tá querendo vender alguma coisa pra gente aqui. Até o final ele empurra algum imóvel na gente aqui. Vou captar alguma coisa, no mínimo. Um terreninho. É isso aí. Gente, bom, a gente vai falar sobre imóveis de alto padrão. Vamos começar do começo aqui, né? Para as pessoas entenderem o que é um imóvel de alto padrão, né? Então, acho que cada um dando a sua versão aí do que é uma casa de alto padrão, tá? Vamos lá. Vou começar com o Ricardo, que é quem projeta um imóvel de alto padrão. Então, ele, mais do que todos nós aqui, ele sabe o que é um imóvel de alto padrão. Vamos lá, Ricardo. Característica que eu vejo dos clientes que compram os imóveis de alto padrão, eles estão procurando uma casa que atenda a forma de vida deles, aonde eles querem realizar os desejos da família. Então, o imóvel é só como se fosse um acessório, a roupa que cobre o estilo de vida deles, né? Então, eles são muito específicos, né? Eles querem uma casa que quer ter uma vista, que quer ter alguma peculiaridade de localização ou de alguma outra coisa bem diferente do trivial, né? As preocupações do alto padrão tem as coisas corriqueiras, né? Mas sempre tem algo que puxa o fato de ser alto padrão, que eles procuram muito valor em algumas coisas que pra gente na nossa rotina não é tão importante. Se a gente pensa, falando de construções, prédios, ele quer morar no último andar, né? Você vai para um condomínio, é o terreno que tem alguma característica de uma vista ou tem alguma coisa assim, quer guardar os 50 carros que ele tem, aí começa aquelas coisas que você vê de tudo, né? É daí que parte, daí que vem o início do tratamento, que chega esse cliente de alto padrão pra gente, e a gente vai tentando entender a característica de cada um. Tem excêntricos, até demais, né? Que muitas vezes o ponto central da gente poder projetar ou reformar aquele imóvel, que ele também tem um apreço, uma peculiaridade assim, que é uma árvore que era X, ou tem um hobby diferente. Um carro, né? um cachorro. Carro, cachorro. Tá bem aqui, tá na moda. O apartamento em Camboriú tem a vaga para botar o carro dentro do apartamento no 20º andar, né? Essas peculiaridades, né? Então eles vêm com essa forma. Tem vezes que eles chegam antes me consultar para até escolher um imóvel por uma questão de urgência ou localização, eles sabem que não tem como. Eles têm pressa, alguns têm pressas, né? Que a decisão é para ontem, e tem outros que aguentam o tempo que for, mas faça o melhor. Você percebeu que em momento algum eu falei de dinheiro. Uhum. Essa é outra característica. Isso não é um problema para eles. Eles sabem o valor das coisas, né? Até porque eles têm, né? Então, com isso, eles falam, resolva a minha questão que eu vou querer. E normalmente sempre eles querem o melhor. Para eles é óbvio, eu quero o melhor, eu tô pagando. Como assim você não vai me dar o melhor? Custo-benefício? Que palavra é essa? Não faz parte do meu dicionário. Ao contrário, eu quero o melhor. Consigo o melhor que me atenda, né? Então eu tenho essa característica.
Quando é para fazer do zero, é um trabalho, até uma dedicação grande do escritório, da gente atender com todas essas peculiaridades, né, e necessidades desse cliente. E a gente vai tocando e vai descobrindo, vai criando intimidade. E é uma relação de muita confiança, né? Esse cliente, ele mais ou menos, ele compra isso. Acho que todo o entorno dele, a relação comercial, principalmente, é de confiança. O dinheiro é a moeda de troca, vamos falar assim, em relação a isso. E eles vão se abrindo. Daí que surge aqueles clientes malucos que você fala, gente, até se eu tivesse, eu acho que eu teria alguns gostos bem diferenciados, né? Mas eles trabalham dessa forma, e quando já na construção também tem uma questão de... Eu vi um amigo meu, ele colocou... Fui num lugar. Eu fui no museu, eu tava na Hungria, estúdio, eu tava em Nova York. Tem como mexer? Você fala, Pedro, quebra tudo, faz de novo. E não tem, isso não é um problema para eles, né? E quando vai comprar um imóvel já pronto, né? Cai na sua mão, né? Você fala, eu quero isso. Você fala, então, tem isso, isso e isso. Então, eu quero isso. Ele vê que assim, dá um jeito disso aqui ficar assim. E muitas vezes até ele acaba surgindo. Ricardo, tô vendendo um apartamento, uma casa aqui, o cliente gostou. Mas tem um elemento que se não tiver, ele não compra. Você resolve? Vamos lá, vamos junto resolver, a gente resolve. Então tem essa peculiaridade deles. Eles têm alguns... A parte de desejo e gosto deles é o ponto de foco, né? E eles dão muito valor pro trabalho, eles têm uma relação de coisa, que eu já falei, da confiança. E dali, aí você vai aprofundando, né? Cada etapa, no detalhe, até a gente pode entrar nessas questões. Tem muita história engraçada de cada processo, né? Mas é um público... que seria a gente com essa questão financeira resolvida. O foco no desejo, o foco no prazer, o foco em atender uma situação de necessidade premente ali, ou de mudar um estilo de vida, né? Então eles querem tudo mais fácil para poder curtir. A parte de sensação é o que pega. Até quando você vê os produtos, eu quero ter isso para mostrar para o meu amigo, né? Aí você fala, a sensação que eu quero, ele quer mostrar para o amigo, porque ele tem, é gostoso. Que ele venceu na vida, né? Então o cara teve o prazer de poder chegar e comprar um produto ou usufruir de uma casa XPTO porque ele venceu, ele chegou até lá, né? Ele não é um aventureiro, não é a primeira vez, nada. Então ele já fala, olha, eu venci na vida, eu mereço, estou me dando esse presente para minha família, essa segurança para minha família, além de ser, obviamente, um investimento. Todo mundo, obviamente, quando constrói, quando compra, ou quando projeta um imóvel, fala, bom, isso aqui é um bem da família, um bem da pessoa. Claro que pode virar dinheiro a qualquer momento, né? Tem que ser algo comercial, né? Você sempre coloca muito bem isso. Mas também ele falou, opa, isso aqui é um presente nosso, né? Vamos usufruir isso aqui por X anos e tem que ser o melhor possível, né? E aí também, obviamente, é o lado do ego, né? A hora que for convidar as pessoas, então a parte do gourmet do cara tem que ser sensacional, os utensílios, o acabamento, a acústica, o som, a iluminação, a localização do negócio. Então isso é uma junção de itens que formam esse wish list, né? Essa lista de desejos que vão corroborar, vão ser juntos formar o famoso alto padrão, né? E quando o cara vai construir isso, ele, claro, primeiro passo, ele chega num arquiteto que vai materializar, transformar isso, esse sonho, traduzir esse sonho que ele colocou em palavras num projeto, e depois ele precisa deixar aquele negócio de pé, né? Meu desafio. E são anos de relacionamento, 2 anos de relacionamento, 1 ano e meio de relacionamento, que ele procura quem está falando a mesma língua dele, quem entende o que ele fala, quem come o que ele come, vive como ele vive, né? Então, para poder desenvolver esse relacionamento durante muitos anos. Mas a gente gosta muito até na construção que o envolvimento com o cliente vem até antes da escolha do terreno que ele vai construir. Porque às vezes ele tem o desejo de fazer uma casa térrea, mas ele compra um terreno em aclive, inclinadão. Ah, bicho, acho que você errou no terreno, né? Porque você quer uma casa térrea, um terreno em aclive, é legal fazer uma coisa mais sobrado, né? Ou declive, né? Em suma, essa parte, quando a gente se envolve, o arquiteto ou nós, como na construção, antes dele comprar um terreno, fala, olha, deixa eu ver o que eu posso te ajudar mais completo. Para o seu sonho, ó, eu quero a casa XPTO, tal jeito, mas antes que eu sonhei aqui, eu tenho a garagem embaixo, garagem em cima, em suma, o que eu consigo fazer
né? Com esse terreno aqui, complica. Daí você fala, chega com o seu sonho, o que você gostaria, a gente até ajuda você a escolher o terreno, a vista, o sol, onde eu quero ter, eu queria ter a piscina na frente do gourmet, legal, mas às vezes fica no meio de um muro, fica meio enclausurado, num terreno que ele comprou, né? Então esse pre-assessment que a gente pode fazer com o cliente ajuda muito no que o sonho dele seja 100%, que ele não fique nenhuma vírgulazinha, fala, não gostei daquilo, mas não gostei daquele outro lá. Aí você já fugiu do padrão alto. Padrão alto, o cara tem que gostar de tudo. Tem que ser aquele negócio, olha, é o meu sonho, aqui eu me realizei, aqui é o meu tesão maior, é aqui que eu me sinto bem, minha família se sente bem, eu chamo meus amigos, a gente se diverte e tá tudo certo. E eu pago para isso, obviamente. Então, aí fechou com a tríplice coroa. Isso é verdade. E eu achei legal, porque assim, vocês definiram mais ou menos o perfil do cliente do alto padrão, né? E eu queria que a gente tentasse definir o imóvel do alto padrão, né? Então agora nós vamos tirar a pessoa e vamos falar do físico, do espaço físico. Porque assim, muita gente me pergunta, fala assim, Hugo, o que é considerado um imóvel de alto padrão? É um imóvel que tenha porcelanato acima de R$100 o metro? É um imóvel que o terreno custa mais do que R$1.000 o metro? É um lugar privilegiado da cidade? É um tamanho de construção? É quando passa de 1 milhão? O que é um imóvel de alto padrão, né? Então assim, eu estou construindo uma casa lá. Sei lá, a minha casa tem 250 metros quadrados numa localização, sei lá, não vou falar de Sorocaba porque esse podcast pode atingir outros lugares, né? Numa localização nobre da cidade. Pô, eu não tenho uma gigante casa. 250 metros já é uma casa muito legal, Sim. né? Mas, poxa, pode ser considerado uma casa de alto padrão? Ou eu posso fazer uma casa de 100 metros quadrados que tenha retoques de alto padrão? Sim. Então, como que eu defino o que é uma casa de alto padrão? Me ajudem aí. Posso falar? Claro, o chefe. O que eu vejo, né? O primeiro item do cliente alto padrão é ele. Ele muda qualquer ambiente. Ele, por estar aquele local pode virar amanhã o novo bairro nobre da cidade. Então, normalmente o alto padrão ele está próximo das coisas de maior qualidade. A localização é a primeira coisa. Uhum. É aquela coisa assim, onde fica o castelo do rei. No melhor morro, mais protegido, Sim. com vista para tudo, onde ele é visto, que nem você falou. Tem a questão deles, da vaidade, de mostrar tudo isso, que por muitas vezes é natural. Porque se ele venceu, é natural que a holofote está nele. E muitos que eu vejo, eles não estão nem preocupados, é tão comum. Tá É aquela acostumado com coisa, isso já, né? é um carro, é uma Ferrari. É normal as pessoas olharem pra mim. Eu ando com ela todo dia. Sabe? Eu sou assim, né? Uhum. A legal é fazer a simbiose dele ser, que nem a gente vê os pilotos de Fórmula 1, né? Que você gosta também bastante. Poxa, mas é o Ayrton Senna dirigindo a Ferrari. A Ferrari ficou melhor. Porque o Ayrton Senna é o cara, né? Quando ao contrário, você fala, é um cara ali da Índia, sei lá da onde. Deu asa pra cobra. Né? Dirigindo uma Ferrari, coitada da Ferrari, não vai ganhar nunca. É essa questão que eu vejo do alto padrão. Né? Tem perfis, né? Que nem a gente falou, dentro do alto padrão existem classificações, né? Tem o de entrada, Sim. novo rico, tem o rico que tem uma vida mais comum, mais privativa, tem aquele que gosta de mostrar, tem os famosos, aí tem político, aí tem várias classificações que a gente consegue descascar, e cada um com a sua peculiaridade, né? Seu perfil. Mas, em geral, eles querem estar na melhor localização da cidade. Ou alguns, conscientemente, vou fazer esse local ser o novo local da cidade, né? Mas capitais, que cidades um pouco maiores, a gente falou de Sorocaba, uma cidade de médio alto porte, já somos metrópoles aqui, né? Em São Paulo, você sabe quais são as áreas nobres, possivelmente o PIB ali é bem mais alto do que outro lugar. A renda per capita, né? Então, primeira coisa, localização, é o que eu vejo. Tá? Aí é fácil você saber que clientes de alto padrão não vai para aquele local X, porque não é o métier dele da rotina e tal. Uhum. Depois disso, a gente começa a ver o desejo dele, o que ele quer. Quando em cima do que ele quer, naturalmente vai ter quarto, suíte, é claro, vai ter closet, vai ter o arroz com feijão do que a gente, como humano, precisa hoje numa casa. O mínimo dos ambientes necessários para a questão deles, que eles querem ser um pouco maior, com alguma questão diferente, tal, de
de banheiras, aí tem coisas bem pontuais. Banheiras aquecidas. Ah, não, eles querem o melhor. Isso é uma característica, uma eles sempre querem o melhor. iluminação, cromoterapia. Né? Eles querem experiências. Eles já, desde o começo, eles começam a falar que o dinheiro, que nem eu falei no começo, é o último elemento a ser conversado. Não que não seja importante, né? Mas eles dão um valor ao que aquele local vai proporcionar. Aí você começa a ver que a questão da metragem, para eles, tanto faz. Tem casas de altíssimo padrão, de 100 metros, em Moema, incrustado, mas assim, é um lugar tão privilegiado, um projeto tão diferenciado, que tem uma piscina no teto da casa. Meu, é uma casa de 5, 10 milhões que tem Em 200 Moema. metros. Em Moema. O detalhe é Moema. Esse é o ponto que Na frente dele tem padrão, o melhor restaurante do chefe Biriroró, do lado da ele Ebra. está a 50 metros do trabalho dele. Isso define para ele ser alto padrão. Para mim, Pedro, não faria sentido morar em Moema, mas para uma pessoa faz muito sentido, ele pagaria milhões para morar naquele lugar porque fica a metros do trabalho dele. Então isso é o alto padrão para aquele cara. Né? Então não é um ponto que é o comum para todos. Né? Ter sauna na casa, para mim é legal, mas para o Gustavo não pode. Não faço sauna, não gosto de calor. Não faz sentido nenhum para mim ser o alto padrão. Mas claro, quanto você mais preenche tiquezinhos nessa lista, disso, tem adega? Tem. Tem a piscina? Tem. Tem spa? Tem. É aquecida? Sim. Tem energia fotovoltaica? Sim. Tem aquecimento da água com o sol? Tem. É pressurizado? Boiler pressurizado? Ou seja, água pressurizada, banho de hotel, que o pessoal gosta de falar? Tem. A laje é dupla, ou seja, você pisa em cima, não escuta embaixo? Tem. Então, isso tudo vai corroborando, vai formando essa lista de falar, cara, quanto mais tá itens preenchidos, mais padrão alto tem. E claro, quanto mais alto padrão tem, mais vale essa casa. Né? Então, por isso vem o projeto, a execução, depois o cara que vai vender tudo isso aí, que é o Gustavão. O que a nossa visão, né, que está na parte comercial, eu acho que é justamente isso aí. Para nós que a gente vê o valor, né? A gente pode considerar uma casa a partir de 2, 3 milhões uma casa de alto padrão, né? Você pegar o Alphaville e falar que não é alto padrão em relação a uma casa de 20, 15 milhões, 30 milhões num Fazenda Boa Vista, ou enfim, condomínios de alto luxo, né? Que eu acho que as pessoas que acessam lá, de repente até, não sei nem se qualquer um pode comprar lá, deve ter algum comitê, dependendo de alguns condomínios que não é para qualquer um, não basta ter dinheiro, tem que ter o network. Não sei se existe isso, vocês estão mais... Em alguns sim. Em alguns sim, né? E é porque assim, dá para construir a mesma casa do Alphaville ou de algum condomínio alto padrão num bairro simples da cidade. E a gente não vai considerar aquilo alto padrão? Eu acho que comercialmente não é mais alto padrão. Apesar do acabamento, tudo ser alto padrão, a gente não consegue agregar o valor da mesma obra num condomínio de alto luxo. Então, acho que esse é o desafio, porque o alto padrão, alto, ele sabe onde tem, onde vai investir, onde vai reverter e quem vai comprar se ele precisar vender, se ele quiser vender algum dia. Até a gente, às vezes, fala, quem que tem um gosto tão refinado, né? Que é tão específico, não? Vocês que estão no ramo, tem coisas tão específicas do altíssimo padrão, que às vezes pra gente é até difícil de assimilar, né? Depois vocês vão detalhar que a gente conversou. Eu vou te fazer uma provocação. O alto padrão compra, pronto ou constrói? Então, tem dois perfis de alto padrão. É o que eu falo assim, como começo da conversa aqui, não se fala em dinheiro quase no altíssimo padrão. A questão não é o financeiro. Então, se achar alguma coisa que atenda no top aí, pode ser o pronto. Mas ele tem a capacidade de construir. Então, por isso que é um cliente que é até difícil de se trabalhar. A gente conversou antes aqui no bastidor, ele que escolhe comprar com você como corretor, ele pode escolher qualquer corretor. Todo mundo vai estar pronto ali para atender da melhor maneira possível. Mas é ele que escolhe o arquiteto, ele que escolhe o construtor, não tem uma venda, um anúncio que vai atrair ele. Mas ele escolhe o corretor também. Ele vai saber lidar com um corretor que não é um cara aventureiro, que não sabe o que está tratando, não sabe o que é uma água pressurizada. Exatamente, casa, ele que escolhe, né? É ele que te escolhe. Então, assim, ele não quer o trabalho, o assédio de um monte de profissional atrás dele, vendendo ideias. Então, assim, ele vem pronto.
normalmente ele já vem com a ideia, né, Ricardo? É isso mesmo. Então, acho que assim, o cuidado é esse. O que é o alto padrão depende do ponto de vista nosso, né? Vamos trabalhar em relação a Sorocaba, a realidade sorocabana. Se a gente expandir regionalmente, muda os perfis, né? Cada condomínio tem o alto padrão dentro dele e tem as variáveis internas, né? Então, eu acho que o preço final da casa é o que define o topo do mínimo, né? Porque o altíssimo padrão vê o que está por trás da parede, a fiação, o tipo de detalhe, né? Já o alto padrão médio, ele já está pensando um pouco no preço, aonde que é o local, se atende o status social dele. E tem aquele que quer acessar só e não está preocupado só com o preço. Então tem o nível de entrada do alto padrão? Tem, dá para dividir em 10 níveis aí, se quiser. Dá para... Eu costumo fazer uma divisão muito simples, a minha cabeça sempre enxergou assim, né? É como uma pizza, que tem as estatísticas da vida aí que fala assim, que 90% dos brasileiros ganham de X a X, né? 3% ganha de Y a Z. Enfim, aí vão fazendo ali as divisões da pizza, né? Tem uma parte da minha cabeça que pensa assim, ó, o que 90% ali dos brasileiros conseguiriam pagar ou conseguiriam investir, geralmente está dentro de um imóvel de baixo, médio padrão. Escutaram? Agora vai ter que explicar, né? Vai ter que explicar. Agora... Quem é que tá aqui, né? Quem é? Mostra ele agora. Vamos ver quem é que tá aqui. Vem aqui, Dudu. Tem um convidado que vocês não sabiam que estava aqui. O dono. O oculto aqui, ó. Aí, ó. Garoto, olha lá. Aí. Passa pra câmera dele aí, ó. Olha lá. Esse é o DW, né? Esse é o Duque de Wellington, mais conhecido como DW. Né? Nosso CEO, mascote. Né? Esse é de alto padrão. Esse é altíssimo, o vira-lata de alto padrão aí. Né? Alto garbo e elegância. Né? Muito Esse bom. aqui é o que dá nome à empresa. Né? É o inspirador aí. É só ração orgânica, né? Mais ou menos, né? Gosta de picanha também, né? Esse tem um CNPJ, então. Tem CNPJ, bichão aqui. Né? Dorme tranquilo. Né? Bom, continuando a linha de raciocínio aqui, então você tem essa divisão, né, das classes sociais, e aí você tem um poder aquisitivo que você pode comprar um imóvel, né? É muito difícil falar que eu, professor das obras aqui, vou comprar um imóvel de 15 milhões, né? Então, para mim, isso é muito altíssimo padrão, né? Porque está fora das minhas condições. Agora, aquilo que é barato para mim é baixo padrão. Então, eu não sei se é um pouco subjetivo, né? Se é um pouco conceitual de cada um essa definição, ou se realmente é algo mais técnico, como, por exemplo, está naquela localização, tem um acabamento assim assado, tem elementos, acessórios que há um Alexa da vida, né? Tem. Então é alto padrão. Ou é luxo, não tem, é médio padrão. Então assim, eu não sei se existe uma definição exata, mas o que de fato acontece na prática, a gente sempre olha para algum condomínio X, Y e fala assim, aqueles condomínios são condomínios de alto padrão, né? Agora, se lá dentro tem uma casa de luxo, né, uma casa de altíssimo padrão, aí depende do bolso do proprietário, do que ele quer investir, né? Puxando um pouco o seu gancho aí, talvez nessa sua pirâmide de Maslow aí, você definiu que 90% talvez sejam as pessoas que almejassem isso, ou seja, se torna-se alto, porque as pessoas estão almejando e querendo chegar um dia nesse ponto. Que aí, como você acabou de falar, por uma pessoa, o alto padrão pode ser um imóvel, falando de valores de 500 mil, que é um padrão muito bom. Sim. Pode ser um imóvel de 1 milhão. Pode ser de 15 milhões, pode ser de 30 milhões, 50 milhões, né? Ou pode ser até de dólares, né? Então, o imóvel dele, para ser de alto padrão, tem que ser em Miami. Né? Sim, então, o céu é o limite. E Miami é brega, hein? Depende do alto padrão lá. Lá é Guarujá para alto padrão ainda. É igual Orlando, né? Nossa senhora. O critério, eu achei perfeita a colocação, mas é muito subjetivo, eu acho. Muito subjetivo. Poderia dar 1000 exemplos, assim, da gente, do nosso ponto de vista comercial, de chegar para o cliente e falar assim, pô, mas aqui esses lotes são de 5.000 metros, mas 2.500 atenderia. E a pessoa que tem o de 5.000 falar, atenderia quem? Eu não atendo, ele já tem o de 5.000.
Mas se pegar do meu ponto de vista, pô, vou morar na frente do cara que tem de 5 mil com 2.500, meu, já é 3 vezes mais do que o padrão comum comercial. E para quem é o alto padrão, né? É relativo ao extremo, assim, não tem nem como mensurar isso, eu acho. Pra mim, sabe o que é alto padrão? Uma definição rápida. É o cara que vem gravar podcast e traz o cachorro. Esse cara tem um alto padrão. Pô, Na quinta-feira, né? Na quinta-feira, passeando com o cachorro, quinta-feira, 3 horas da tarde. Não, isso é ser uma responsável. Leva o chefe junto pra ver se eu tô falando besteira ou não, né? Trouxe o dono da empresa. O dono da empresa. O alto padrão tá do outro lado. A gente separou bem agora. Você vê que eles só dão risada, né? Estão meio tensos aqui. É um podcast bom pra cachorro, entendeu? Essa tinha que ter, né? Bom, enfim, acho que cada um tem a sua visão do que é alto padrão. Realmente é algo difícil em definir, né? Eu acho que aquilo que para nós é difícil de alcançar, a gente já começa a ver ali como um alto padrão. Talvez para essas pessoas que já vivem esse mundo, aquilo é o padrão comum deles, não é alto para eles, né? Para eles é o padrão, né? E tanto que vocês que têm essa... Não é uma coisa de ostentação, né? Às vezes não é só para mostrar, às vezes é tão natural a pedra de 20 mil. Quer um exemplo legal? Vou dar um exemplo legal. Bem, as casas de altíssimo padrão que eu faço, os triple A's que a gente chama, né? Tem uma coisa que, poxa, você para pra pensar, né? Meu, você nunca faria um negócio desse. Mas é tão normal para as pessoas que é ter aquecedor de toalha e piso aquecido no banheiro. Assim, no Brasil. Como não ter o piso aquecido no banheiro? Aí. É lógico. Né? Você não tem? Você não usa. Mas vai esfriar o pé. Lareira? Você entra. Né? Você não usa lareira? É normal. Assim, é um feature da casa, é um item que fala, poxa, bicho, é necessário? Absolutamente não. Você vive sem? Claro. Né? Mas, bicho, os caras não é pra ostentar, né? Não, então, mas é natural, conforto. é o conforto. Mas tem uma questão agora que eu ando vendo que é cultural. Existe geração, né? Dentro dessa história toda, dentro da parte da grana, tem a questão da geração que está vindo. Tem muitas pessoas do alto padrão que tem um estilo de vida, tem até um estilo agora chamado minimalismo, né? A pessoa vive não tem nada, não tem carro, não o tem... Elon Musk, né? Tem 2 peças de roupa, o armário dele você abre, é quase o estilo japonês, né? A casa dele é um pequenininho, mas está bem localizado. Tem 10 peças de roupa, tipo Tudo preto, as camisetas. tipo o rapaz do Facebook lá, tudo cheio de coisa e tal. E você fala, é o estilo de vida. Porém, eu vou viajar, vou pra Mali, sabe? Assim, Bali, Eu vou né? de first. Eu vou assistir um concerto na França, vou pra Hungria. Começa a ver algumas coisas e fala assim, opa, peraí. Então, você começa a ver que tem a questão cultural, né? Da cultura dele, de como ele usa aquilo. Hoje a gente vê muito, eu não sei se é uma coisa que está sendo impositivo pela mídia ou não, mas você vê, o cara é investidor, o dinheiro dele, ele tem uma vida simples, e o dinheiro dele, os milhões, estão implicados em vários tipos de modelos de aplicação. A vida dele é mercado financeiro. Aí vai na Faria Lima andar de negocinho elétrico lá, né? Mas você fala, mas se ele precisar, ele vai alugar Lamborghini se precisar ir para o evento. Ele tem condições, ele não aparenta, né? Sim. Essa confiança de você ter esse padrão, é como você falou, como assim? Eu não preciso mostrar. Claro que ele sempre tem algo a almejar, né? Talvez ele queira mostrar pro o outro que é mais, ou para o grupo X dele, que ele também quer ser aceito, que ele também é bom em alguma coisa, e assim vai. Mas aí tem aquela questão que você fala assim, alto padrão relativo a quê? Relativo a quanto custa um imóvel? A localização do imóvel num bairro nobre? Tem como você classificar esse alto padrão, mas relativo a quê? Mas claro que estamos usando alguns exemplos de clientes que a gente entende como alto padrão, que o preço das coisas é o último assunto que ele vai conversar. Porque ele vê valor aquilo, então ele vai fazer o melhor. Então, mas você para pensar, tem como fazer uma casa barata, de alto padrão, com custo baixo, para uma pessoa que consegue ter Alexa, consegue ter tudo bom no melhor. Porém, uma coisa mais reduzida. Porque ele tem confiança naquele que é o melhor. Mas ele não se enquadra no alto padrão na parte econômica. Dá para fazer uma casa de 100 metros para um rapaz solteiro ou alguém, uma moça solteira aqui que fala assim, não, eu quero morar num apartamento bacana, com toda a tecnologia do mundo, com 1 milhão.
Pra gente é muito, 1 milhão, faço um casão, cara. É. Mas ela é alto padrão, altíssimo, porque dentro de Sei. 40 metros quadrados, ela botou 1 milhão. Uhum. Porque a cadeira dela custa 100 mil. Mas Assinada pelo fulano de tal. Confortabilíssimo. Né? Ela valoriza aquilo, ela comprou a uma melhor obra de cadeira. arte, né? Né? Ela tem um podcast, ela vai ter o melhor microfone do melhor do mundo. Ela tem um, não precisa de 10. Uhum. Então, o valor de classificação, para a gente seria interessante até a gente avaliar, é relativo a quê? Que é o alto padrão. Nós estamos falando da parte do mercado, do perfil do cliente, Material. relativa a Brasil. Vou falar relativa a Brasil, estamos falando de quantos por cento da população? 2%? 1% da população? Uhum. Se Deus quiser vai virar 5%, se as coisas estão melhorarem para frente. Então você fala, poxa, mas ainda é pouco proporcionalmente. Uhum. Relativa à população, que é a maioria, que somos nós, que almejamos chegar nesse nível pela qualidade. Você está vendo ele, não é porque ele tem um carro de 5 milhões. É que aquele carro ele é bom, eu gosto de correr, ele é confortável. É seguro. É seguro. Ele tem agregados ali. Mas é cultural. Se eu tenho pouca cultura, eu compro porque todo mundo fala que Ferrari é bom. Mas tem gente que se vai entrar na Ferrari tendo na coluna, não consegue sair da Ferrari. Mas a questão claro, pode ter um produto bom tudo, mas o que eu acho que talvez as pessoas buscam muito, né? Ainda mais falando de casa, né? Brasileiro gosta de ficar em casa, né? Você vai ver uma casa americana de alto padrão, é totalmente diferente. Europeia, então, não se fala totalmente diferente do que o brasileiro. O brasileiro gosta de receber pessoas. Então, a área gourmet, ela é extremamente importante. Às vezes o cara não sabe fazer um churrasco, mas tem uma belíssima churrasqueira a gás que custa uma bala. Tem um fogão de uma marca Y que, puxa vida, o preço de um carro, né? Mas ele gosta de receber pessoas, ele gosta de ter o conforto térmico, acústico, dele poder estar dando uma festa e no andar de cima a filha dele vai estar dormindo, não vai nem escutar nada, ou seja, falando de construção, tem que ter uma belíssima laje dupla, isolamento acústico entre elas, paredes largas, né? Então, o uso, por exemplo, de tecnologias como o drywall, né, que é uma tecnologia extremamente difundida nos Estados Unidos, as casas de alto padrão nos Estados Unidos são de drywall, no Brasil é impossível você ver uma casa de alto padrão de drywall, né? Porque o valor que se dá são totalmente diferentes. Aqui tem o lance da acessibilidade, mobilidade, tem o elevador, né? Claro, não tem necessidade de subir andares, né? Esse lance do aquecimento, do conforto térmico, que faz muito, ao mesmo tempo faz muito calor e muito frio, né? E ter os itens de lazer anexos a esse imóvel, né? Porque aqui a gente tem a cultura de ter um clube dentro de casa. Se for para outros países, é muito comum ter os clubes públicos, as praças públicas, tem a segurança, tudo que a gente se fecha dentro de condomínios. Então, ter esses itens, esses negócios de piscina, quadra de tênis, campo de golfe, né, que levam a transformar aquele imóvel no alto padrão. Você pega uma mesma casa dentro de um condomínio que tem um campo de golfe, se você for pegar esse mesmo projeto, essa mesma construção, colocar num que não tem, qual a diferença de valor final? Que é o nosso... Sim. O Gustavo fala, pô, o valor final você multiplica, talvez por 2, o valor de uma casa dessa, porque tem um campo de golfe, ela tem fundo para o campo de golfe. Além da privacidade toda, o landscape que ele está vendo todo dia tomando café da manhã dele, né? Além dele ter vencido um pouquinho mais na vida, ele pode jogar o golfe dele, né? Chamar os amigos do golfe. Né? Então isso aí também dá uma puxa-régua um pouquinho para cima, né? Legal, acho que todo mundo entrou num acordo aqui que é primordial ter uma localização, né? E o acabamento. Mas o que o Guilherme falou, eu achei que é, nossa, bem interessante, porque assim, ele falou de um apartamento ali de 40, 50 metros quadrados, em que a pessoa transformou aquilo num alto padrão. Uhum. Quer dizer, então, que um imóvel, olha que legal, tem a capacidade de ser alto padrão, e se a pessoa se mudar dali, tirar os móveis que ela tem, ele não é mais alto padrão, né? Então, olha como é subjetivo, né? E como a gente pode analisar isso de diferentes formas. Interessante isso. E isso, quem consegue converter isso, são os artistas chamados arquitetos e design de interiores, né? Que eles conseguem fazer essa percepção. Eu, engenheiro, talvez o Gustavo, você também, às vezes a gente fica meio preso, coloca o sofá encostado na parede, a televisão pendurada, e morre ali, né? Pinta de cinza e... E rodapé branco. Rodapé branco, entendeu? Eu uso muito isso, mas é consciente. Mas a gente usa porque viu no Instagram. O Ricardo, a Dani, a turma que mexe com isso, eles conseguem colocar uma percepção
que a gente não, normalmente, seres humanos normais que nós somos aqui, não temos a mesma capacidade desses caras de... É um quezinho, é um detalhezinho, é uma cor diferente, é uma profundidade de um gesso, é uma... Ó, o DW está concordando aqui. É uma mudança de detalhes da construção que fazem totalmente diferente. Tanto que um apartamento, o final 1 vale 500 mil, o final 2 vale 600 mil. Ou vale 700 mil. Isso aqui é por um detalhezinho, né, que você fez. E falando do relativo, né? Estamos entrando numa peculiaridade, porque se você entrar na internet, onde for, Sinduscom, você vai achar esse parâmetro de alto padrão de acordo com o mercado rege, né? A localização, acredito que é um concurso, ela dita porque é social, né? Ali é alto padrão porque tem coisa de alta qualidade naquele local, aquele lugar é nobre, né? Vem disso. O negócio que eu tô vendo hoje, tá tão dinâmico as coisas, eu e o Pedro fizemos ele tem o prédio que ele fez e eu fiz a reforma no apartamento para um cliente que comprou o apartamento dele. Apartamento térreo, tem aquelas varandas altas, né? Porque o primeiro andar é o primeiro apartamento e tem a lateral tem um piso. É o garden. O garden, né? E assim, o valor de investimento na reforma do apartamento para decorar e deixar bacana já saiu, acho que mais uma vez e meia do valor da compra do apartamento. Num bairro que eu particularmente gosto, aí é uma questão de gosto. Mas não é considerado um bairro de alto padrão. Não. Porém, né, dependendo de como é que for, ali existe uma tendência. Você fala assim, existe coisas acontecendo próximo que quando virar, que é natural, que tem coisas de valor que a gente fala. É um restaurante bacana, é um acesso legal, é uma rua bem asfaltada, segurança. Tem uns agregados que traz o alto padrão que para ele, sem isso, não existe. Mas, né? Ricardinho, você colocou um negócio bacana. Quando a gente, usando esse exemplo, né, que você falou do DW Suites, que foi um prédio que a gente fez, quando a gente escolheu o local dele, foi porque esse cara aqui, a gente sempre andava com ele no bairro, né? Eu olhava e falei, esse bairro aqui ele tem umas características de um bairro de excelente padrão, de uma qualidade de vida muito boa, né? E você só tem casas aqui, é um bairro tranquilo, excelente acesso, tem um shopping perto. Puxa vida, é aqui que eu vou plantar o primeiro prédio do bairro. Aí comprei o terreno, fiz a incorporação, construí o prédio e isso trouxe pessoas que migraram de condomínios de casas próximos, que estavam deixando as suas casas de 400, 500 metros quadrados para morar em apartamentos menores, né, na mesma região, e trouxe um glamour para aquele bairro. Isso vem transformando o bairro. É um primeiro prédio dentro do bairro. A gente está fazendo já a incorporação do segundo prédio no mesmo bairro e outras construtoras já estão indo para esse mesmo bairro. É um bairro de 5 ruas. Né, um loteamento antigo já de Sorocaba, mas que transformou aquele bairro, que era bem característico de casas já mais antigas, né, casas de terrenos bons, mas que as pessoas já não estavam buscando tanto. Mas por ser um bairro que é seguro, fechado, bem localizado, próximo de comércio, silencioso, né, Uma delícia. não é passagem de ninguém, transformou-se, claro, a gente colocou lá, pôs uma pitadinha de um imóvel, de um padrão legal, uma bela construção bem feita, tudo, trouxe gente legal para morar dentro do bairro, que migrou de condomínios de casas próximas, porque já não fazia mais sentido morar numa casa, hein? O cara foi morar num apartamento, dentro do mesmo local que ele já conhece, que ele já habitava, né? Com uma outra característica de vida já, né? Então, é uma transformação, a construção tem esse poder de transformar os lugares, né? Então, quando você vai lá e dá aquele primeiro toquezinho talvez um toque de Midas, né, no local, né? E, claro, sobre os conselhos do DW aqui, né? Ele tem um bom faro. Um bom faro. A gente consegue transformar um local, um bairro, e transforma a redondeza. Você percebe também quando você planta algo de um padrão mais alto, você vê as casas em volta sendo modificadas. Então as pessoas já começam a ter mais orgulho do lugar que moram, mudam as casas, reformam ela, pinta, amplia, faz uma piscina. Então você começa a sentir um carinho maior que as pessoas têm pelo bairro, porque falam, olha que coisa legal fizeram aqui no bairro. É um bairro legal, já era um bairro legal, mas tá puxando a régua para cima. A gente já está com outro empreendimento no mesmo bairro e duas outras construtoras vão fazer lançamento nesse mesmo bairro. Ou seja, transformou o bairro, né? Que é legal. Né? E tem uma característica interessante, entendeu? Quando eu falei lá no começo da cultura,
Você fala assim, as coisas existem para acompanhar a gente, humanos. Então, você para pra pensar, quando a pessoa ela é de alto padrão, quando a gente pensa em alto padrão, você imagina qualidade, né? Todo mundo quer, todo mundo almeja algo de qualidade, ter coisas de qualidade, estar dentro de um ambiente de qualidade. Aí você vê que quem tem essa segurança, que ele vive isso, ele modifica o meio. Ele faz um prédio, ele vê todas as qualidades, até o potencial de qualidade daquela região. Por isso que tem muitos condomínios, quando você fala, quem imaginava ali um lugar largado, e hoje é o bairro fantástico, vem uma grife junto e fala, pode vir que eu garanto. Você vê que na verdade veio de alguém que confiou naquele traz. E quando você planta, que nem o seu caso, a região dessa, eu vejo que quando eu mexo com algumas reformas em alguns lugares específicos, o vizinho fala, eu vou dar um banho de tinta, pelo menos no meu murinho. Quem sabe minha casinha que custava 500 mil custa 1 milhão. Você fala, você não sabia que você tem um diamante bruto aqui? E na verdade, todo mundo merece ter o alto padrão. Mas a gente vê que tem a questão econômica que faz essa limitação. Que nem eu já tive situações de entrar na casa de uma pessoa que pediu uma ajuda para mim, a casa cai nos pedaços. Mas a TV dela, de 80 polegadas, eu falei, e eu não tenho. Da marca 8K, que LED, parcelou daqueles boletão, sabe? Pra ela tem a qualidade. Todo mundo tem. A parede era de alto padrão. A parede acho que era um madeirite. Então você começa a ver qual que é o parâmetro desse alto padrão. Se for bem na parte da construção, eu vejo que a questão da qualidade, tem a localização e tem algumas peculiaridades. Você fala assim, existe um mínimo. Além desse mínimo, se você dá um toquinho a mais, você fala, esse é alto padrão. Já subiu do A, virou AA. Isso. Aí quando começa a ter uma E coisa muito ajuda a vender, excêntrica... né? E ajuda a vender. Se o seu intuito é comercial, ajuda a vender. Ajuda a Facilita vender, a vida da ajuda a venda. vender. Né? E eu acho que a junção da localização com o padrão, né? Então eu vou pegar um exemplo prático aqui, é assim, o custo solo normalmente é o mesmo. Vamos pegar um exemplo de qualquer condomínio, o metro quadrado médio é sempre quase que igual. Se está praticando lá R$1.000 o metro quadrado do terreno e alguém está querendo 1.500, dificilmente vai ser vendido, a não ser que tenha particularidades de lago, de fundo para golfe, e aí cada terreno tem o seu plus a mais ali de valor, né? A partir dessa definição de valor do local, que a gente começa a medir o acabamento. Eu estou contando aqui como seria a minha avaliação. Peguei uma casa num condomínio X, a gente sabe média de preço de terreno lá, e a partir daí a gente tem uma noção, que vocês têm muito mais, do padrão que é aquilo ali. E que é realizável também. Porque a gente tem muita visão comercial, né? A gente quer vender e realizar a venda. Quando a gente pega algo muito específico, de alto valor, porque a gente tem a dificuldade de colocar valor nas coisas. A gente costuma fazer o paralelo com o carro. A pessoa coloca o melhor som, a melhor roda. Isso, no fim, agrega totalmente valor? Às vezes a pessoa não quer, ela quer só o Toyota X e Y, mas a gente vai colocando acessórios que não agregam e não facilitam a venda, às vezes. Às vezes nem facilita. Mas aí a gente volta àquilo lá. O altíssimo padrão não está preocupado com a parte comercial. Porque é um público muito específico. E ali eles se vendem, de repente, até entre eles. Mas a preocupação do alto padrão, vamos falar, o tradicional, tem que ter uma preocupação comercial, né, cara? Às vezes o arquiteto dá umas ideias maravilhosas que pode... Aí sobra para o corretor vender depois dentro de um condomínio X. Porque tem o padrão do condomínio, tem o padrão da localização. Vamos falar, se a gente constrói... A gente costuma falar a média do condomínio também. Qual que é a média de valores à venda lá? Então, no condomínio X é R$8.000 o metro quadrado final de obra, com terreno, fora o terreno. Se você construir uma de 15, você é o mais alto padrão do local. Mas é o mais fácil. Como que vende isso depois? Então, para tudo também tem o colocar o padrão pro local, né? É o elefante branco para aquele local, mas se você fizesse essa mesma casa num local, às vezes que o terreno custa às vezes até o dobro, né? Em vez de R$1.000 o metro, R$2.000 o metro, essa casa vale muito mais. Porque a gente costuma fazer, essa é a inteligência de mercado, né? A gente pegar e qual que é a prática naquele condomínio. E a gente tenta orientar o cliente que mais desavisado, falar, ó,
não fuja muito dessa média. Se você quer construir uma casa legal lá, não adianta você ser a melhor casa do condomínio e depois não conseguir... se existir essa preocupação em relação ao investimento, né? Mas até pegando como que a Receita Federal hoje, que ela tem uma classificação, né, que ela chama de médio, baixo, alto padrão, por uma coisa muito engraçada, né, que é a quantidade de banheiros na casa. É interessante. É muito engraçado isso, né? Quanto mais banheiro na casa, mais alto padrão tem. Então pode ser uma casa de 100 metros quadrados com 5 banheiros, né? É uma casa de alto padrão. Em suma, isso aí é como ela hoje, a Receita Federal considera isso no cálculo do CUB, isso tem toda uma matemática por trás. A questão toda que eu provoco sempre é legal, fazer algo como você falou muito bem, o Ricardinho também, algo comercial. Vai vender isso? Ou é o famoso elefante branco? Ou é a tampa da panela, que você tem que achar a panela certa para aquela tampa, né? Por exemplo, fazer uma casa de alto padrão de 2 dormitórios. Isso aí... A tendência é que dá uma encalhada, puta, mas eu não preciso mais do que isso. Tudo bem, faz o terceiro, faz o quarto. Perfeito. Porque isso vai tornar aquela casa comercial. Poxa, mas eu não preciso, só tenho eu e minha esposa e o cachorro, né? Não preciso 4 suítes, né? Faça. Porque um dia você vai vender essa casa. Se não for você, vai ser o seu herdeiro vai vender essa casa. Então ela tem que ser algo comercial para não ficar o elefante branco, a tampa da panela, ou coisas que já fiz em casa, que é ter pista de boliche dentro da casa. Custa uma mala de dinheiro. Aquela madeira, aquele cumaru que faz a pista de boliche, custa caríssimo aquilo, né? Mas é um desejo da pessoa. Mas depois para você vender aquilo, para aquilo se tornar comercial, claro, você tem que sempre pensar no carpe diem da pessoa que está morando, está comprando. Aí ele está dando valor a isso, não preço, né? Ele vai curtir aquele boliche, ele conheceu a esposa jogando boliche, isso, curtem esse assunto. Ótimo, legal. Mas se você for lá falar para isso, para vender isso, cara, tem que ser alguém que goste de boliche, porque você tem uma pista de boliche dentro de casa, né? Você gosta muito de boliche? Uma ótima casa para você. É a tampa da panela. Isso pode ser um argumento fortíssimo de venda se o cara quer uma pista de boliche, ou pode ser um argumento péssimo de venda se o cara odeia boliche. Ou não vai agregar o valor não vai da agregar pista. valor nenhum naquilo. Ele não vai... Ele vai destruir aquilo, vai chamar o Guilherme para fazer uma reforma, vai fazer uma adega no lugar. Aí entra o alto padrão da compra pronta. Aí ele vem com o Ricardo lá e fala, ó, eu quero agora botar minha cara aqui e gasta mais outra casa na obra pronta, né? Aí você percebeu que existem esses 2 caminhos, né? Existe a roupa que é vendida padrão, 2 buracos para afiar o bracinho, o corpinho, padrão. Mas tem aquele que vai usar alfaiate. Eu posso fazer alfaiataria antes e depois. Na verdade, eu acabo participando do processo, né? Porque eu trabalho para pessoas. A casa é a roupa do estilo de vida que a pessoa tem. Então, como o Pedro falou, eu já vi clientes com essa característica, que ele tem essa questão. E nem quer dizer que muitas vezes ele tem dinheiro, viu? Eu já peguei alguns que ele falou, eu vou me esforçar e eu tenho o sonho de ter isso. Ele conseguiu, deu o jeito dele e fez. E algo de altíssimo padrão. Porque o dinheiro era só uma ferramenta ou um problema que ele tinha para resolver. Uhum. Ele resolveu e fez algo diferenciado, né? A pista de boliche tem cada coisa maluca. Essa eu nunca ouvi. E tem outras que é o contrário. A pessoa pega algo, eu quero isso. Encaixa isso lá. Ele quer porque tem uma coisa maior que a localização ou alguma coisa emocional ali dele, que ele fala... Ricardo, faz sua mágica. Você fala assim, eu também não sou mágico, eu sou arquiteto, né? Ele faça, vamos tiver que fazer, tem que fazer um buraco? Vamos fazer um buraco. Tem que subir mais uma coisa? Vamos dar um jeito. E a gente faz. Então, o que o Pedro falou tem essa característica. Existe a questão mercadológica e tem a questão das pessoas de alto padrão. Aí você fala, como a gente vai decodificar isso, né? O que a gente está vendendo? Aí eu entro no seu caso, né? Você tá vendendo um produto ou está realizando o desejo de um cliente? Porque o alto padrão está nos 2. A diferença é fazer isso aqui, ó, casar essas 2 peças. Eles vão se encontrar de qualquer jeito. Sim. A diferença é por onde. Normalmente vem da pessoa. O lugar que se vire. Ele é alto padrão. O alto padrão, ele é tipo assim, eu sou nobre, eu faço castelo onde eu quiser. É o contrário, você tem o castelo já pronto para mim? Esse é um desafio. Esse é o desafio. Né? Mas existe uma questão de que a gente chama de mente coletiva. Eles têm coisas, igual a gente tem algum costume. Né? A gente brinca, vai em alguma região do país, tem um lugar que gosta de comer piqui. O outro come feijoada. O outro dança baião.
Você começa a ver que é característica cultural ali. E de acordo com os padrões, o que eles comem, onde eles vivem. A gente tem rotinas, tem as coisas que você faz trivial do dia a dia. Então, dentro disso, tem que atender um mínimo. E muitas vezes o mínimo deles não tem aquecimento no piso. A toalha tá gelada. Sabe? Não tem chuveiro elétrico fazendo... Cadê o chuveiro de spa? É natural. Cadê a banheira? Aí você começa a classificar isso. Tem o mínimo. Eu normalmente, quando eu pego alguns empreendimentos de alto padrão, que muitas vezes são prédios ou casas padrões de alto padrão, elas têm esse kit mínimo. Eles conhecem o perfil desse cliente. Eu venho, só dou aquele tchan que é personalizar. Que ele gosta de vermelho, gosta de amarelo, quer botar uma TV que sai do teto, enfim. Mas a casca é a mesma. Mas quando sai do zero, e quanto mais excêntrico, normalmente ele tem mais dinheiro, né? Ele transforma o ambiente. Ele vai para o meio de uma fazenda e fala, eu quero um campo de golfe com 4 helipontos, com uma casa na árvore, vendo a vista do... sei lá da onde. Você fala, nossa, Mas, como é que eu vou fazer isso? Um ponto, talvez, para não desapontar as pessoas que vão construir, ou que vão comprar, ou vão reformar um imóvel, um ponto que eu percebo desde que eu comecei a mexer com esse assunto, né? Em qualquer nível que a gente esteja mexendo, baixo nível, médio nível ou alto padrão, numa obra, numa reforma, todos se apertam. Isso é uma característica muito comum. Né? Todo mundo tem um envolvimento financeiro, obviamente, está gastando para fazer aquilo ali, né? Mas todos eles se apertam de qualquer forma. Todo mundo tende a fazer um famoso jaque, o francês que a gente fala, o francês que está dentro das obras ou das reformas, o jaque, aquilo. Todo mundo acaba se apertando no final de uma obra, de uma reforma, né? Ou talvez numa compra de uma casa, puxa, vi uma casa de... 2 milhões, mas já que estou comprando meu imóvel para minha família, será que 2,5? Não vou comprar aquela casa, porque olha, tem um quintal que é o que eu queria, né? Já que ele sempre dá uma apertada a mais, é uma coisa muito comum a qualquer nível, né? Eu sempre não tento dar um extra mile, um stretch aí para poder dar um passinho a mais, né? É uma coisa muito comum de que todo mundo passa por isso, mesmo quem tem muito dinheiro, quem tem pouco. Uma coisa que eu também gosto de falar para a turma da obra, né, que vai fazer as suas obras, né, geralmente a gente classifica a obra, né, ao longo do tempo, né, na relação de gasto e também como de felicidade do cliente, né, como se fosse uma curva de uma banheira, né, um U, né. No início tem muito custo, gasta-se muito, fazer fundação, no meio da obra só compra tijolo e cimento, uma coisa relativamente barata. E no final vem a facada final, que é o acabamento. Né? No começo da obra, a pessoa está lá, é um ansiosa. J, para mim é J. Começa aqui. É quase um J, vai lá para cima. Né? Alto padrão vai bem. Vai lá em cima. Né? Mas aí, desses detalhes dessa operação, no meio da obra, a pessoa está tranquila, estou gastando pouco, tá bom, tá bacana, né? Mas o final da obra sempre vai dar aquela apertada e as pessoas já estão ansiosas para mudar, querem logo usufruir daquele bem, numa reforma, numa construção, tanto faz, e as pessoas já estão mais enfurecidas, gastando bastante, então gera um estresse maior. Acho que esse estresse, essa relação que a gente, como profissionais que lidamos com esse mundo, né, é uma coisa que a gente tem que administrar muito legal com os nossos clientes, nossos amigos que estão construindo. Então essa relação de, puxa vida, é uma cumplicidade, é uma confiança que essa pessoa tem que ter com a gente, né, e que eu vejo todo mundo tá aqui nessa mesa que faz isso muito bem e que é uma outra coisa que define também um alto padrão de construção e atendimento, que é lidar com o estresse, não estourar, não ficar bravo com o seu cliente, gera estresse familiar, gera estresse na hora de escolher o piso, o marido briga com a esposa e que não quer gastar tanto naquela jacuzzi que tem as borbulhas de gás carbônico, não sei o quê. Então, isso aí, e a nossa função é também, que aí define o profissional do alto padrão, lidar com isso. Fornecer tranquilidade, dá para mudar a qualquer momento, a gente dá para ir para lá, para cá, direcionar essa turma, porque a gente está acostumado, é o nosso dia a dia, mas as pessoas vão construir uma casa na vida ou 2 casas na vida inteira. Né? Isso define também o profissional do alto padrão, né? Que eu conheço o Ricardinho Guilhem, que é um excelente cara para isso. A gente aprende, né? Tá falando que você já passou por muitas situações, mas a confiança de fazer algo de qualidade
né? Normalmente, alguns têm a experiência e outros têm a técnica que fala, eu confio nisso aqui, vai dar certo, né? Mas o gerir isso que nem tu viu que eu tô batendo bastante técnica em cima das pessoas, né? Se você conhece gente e começa a reconhecer que a pessoa que vai te dar vai gastar em alto padrão ou vai gastar num padrão mais baixo, se você respeita os dois, o dinheiro é o mesmo. Falando da parte econômica. Sim. Se você tem essa confiança para atender os dois, quando é alto padrão, independente se a gente está nesse padrão ou não, ou se a solicitação dele, a dor que ele está tendo, é uma dor que para mim pode ser até fútil. Chega até a ponto de, no alto padrão, que pra gente fala, não, já não precisava disso, né? Você falou das borbulhas, acho que é excesso. Até entre eles cria esse conflito, né? E você fala, é um problema para ele. Eu respeito, ele está me contratando para resolver um problema para ele. Eu não posso eu reconheço a emoção, porque eu trabalho 100% emoção, mas eu não posso me envolver e atender isso nele. Quem sou eu para julgar aquilo, né? Uhum. A questão é que a gente só pensa nessa questão de qualidade, até pelo tempo de dedicação, tudo, quando é alto padrão. O padrão baixo seria ideal que para todos fossem dessa forma. Mas, infelizmente, né, tem até uma relação também que você comentou que eu acho importante considerar. Tempo é dinheiro também, né? Custa-se dinheiro o tempo. Então, uma construção de alto padrão, você tem mais tempo, naturalmente. Então, sua atenção para aquilo é maior. Então, automaticamente, a qualidade daquilo sair bem feito, ou o produto ser bem estudado, como fazer, tudo que seja, é maior. O padrão mais baixo é o seguinte, o tijolo é o mesmo. Mas, cara, para fechar minha conta, você tem que fazer isso aqui, é produção e pode passar batido em algumas outras situações. Então, eu comecei a avaliar essas questões da construção de alto padrão, que quando chega no baixo do J, eu vou chamar de J, tá? Não é nem ver para mim. O embaixo do J, que o que tem em comum de um padrão para o outro, até essa fase da obra, é igual. E o próprio construtor da sua equipe, do mestre para baixo, ele também faz com a mesma qualidade, uma outra com outro valor, né? Melhor, outro preço, né? Porque eu vou fazer agora um parênteses. A relação de valor, para fechar aquele assunto mais passado, a relação de valor quem dá é a gente. Você deve passar por isso. Aquele casarão que demoliram, que fizeram agora alguma construção, era de alguém, virou uma coisa importante. Aquele bairro que não era largado virou bairro nobre. Então o valor cresceu, né? Só fazendo esse parênteses como a gente é importante. Mas voltando para mim falando sobre essa questão de valor, é a mesma coisa. Porque eu tenho visto... hoje que a gente chama de novos ricos, que um dia teve a construção com o seu Zé, que um dia ajudou ele. Hoje ele ficou milionário. Aí você fala, ele vai querer morar naquele... E são muitos. Eu vi uma tendência nesses últimos 10 anos, que a gente brinca, que são muitos grandes novos ricos, né? Então são pessoas que tinham uma vida simples, com outros valores mais simples, atingindo aquela camada que era natural ter um relógio de 100 mil reais. E ele colocava ali e falava, olha meu relógio, o cara fala, o que tem esse relógio? Ele parece que romper essa bolha, ele também começou a ter contato com comprar terreno, fazer a construção, mas ele ainda tem aquela relação dele cultural com aquela situação. Então, imagina falando de qualidade. Para que vai comprar um tijolo caro desse? A casa dele tem quase 1.000 metros, tem um salão de festa para fazer um bailão no final do ano para 100 pessoas. Mas para que vai gastar com isso? Aí eu vi, essa é uma característica que eu percebi de novo, falando da peculiaridade dentro da faixa, né? Tem a classe A que existe, que tem essa característica que para a gente chama muita atenção, né? Então, a questão da qualidade é algo comum para todos. Aí você percebe o nosso lado, a gente vai tentar administrar o estresse de todos os processos, né? E esse processo, que eu acho que tem mais histórias mais engraçadas, porque é aquele que está dando o tom da construção, que é o proprietário. Como você falou, o cara tem condições, mas vai ter um ponto de estresse. E para que você fala assim, você está brigando por isso, mas você vai para o outro, é que está faltando grana. A dor é a mesma, só mudou o agente da coisa, né? Aí muitas vezes chega para ele, também tá apertado, precisa mudar para ontem. Cara, tá brincando, você vai me cobrar mais caro nessa casa só porque ela tem um negócio que pra mim, você fala, então... Pra você tanto faz, né? Mas tem coisas agregadas ali que você fala, como é que eu vendo isso pra esse rapaz? O que a gente vê do alto padrão é isso, né? Às vezes a construção em si
comum, assinado por um arquiteto legal, tem as particularidades ali de vão livre, você vê daquele ponto, você vê tal ponto, algumas coisas assim que a gente não... Que é o artístico, né? Que é o valor artístico do arquiteto e tudo. E a questão mais difícil para a gente é passar realmente Porque quem construiu a casa, quem contratou o Pedro, contratou o arquiteto, o Ricardo para fazer, quando o cara gasta o dinheiro naquilo, assim, eu vou pôr uma manta de isopor, uma camada de isopor, uma manta não sei o que, mais uma manta, não tem umas 5 camadas e que isolam tudo. E é o que vocês falaram, liga uma caixa de som do lado de lá, do vidro, aqui dentro dá para ver o home theater. Como que a gente vende isso? Porque no fim a pessoa também olha o valor, né? E eu acho que o alto padrão se diferencia nisso. Ele vai dar essa importância para o imóvel pronto, né? Ele não vai ver só a arquitetura, a casa ali, padrão moderno, normal, mas ele quer saber por trás da parte elétrica, o que comporta. Você vê alto padrão, ele coloca uma entrada de cabeamento para uma indústria, porque ele tem um aparelho X de reprodução de vídeo ou de som que ele gosta. O prazer dele é naquilo que você falou, a melhor câmera. É um detalhe que, para quem que isso agrega, né? Para mim, para o ser comum lá que não precisa, mas tem valor, né? Mas na construção, na execução em si, a gente usa o mesmo ferro, o mesmo cimento, que eu digo assim, o item cimento. Ele tem cimento bom e cimento ruim. Ferro bom, ferro ruim. Depois que você deixa a casa prontinha, bonitinha, é muito difícil você ver isso, né? E quando eu faço a venda de um imóvel que a gente constrói para a venda, eu sou muito específico em falar, ó, o que tem aqui, tem um book da construção, olha, isso aqui foi usado ferro da marca tal, que é conhecida, né? O cimento é tal, o concreto é tal, todas foram feitas todas aquelas análises de resistência. Né? As esquadrias são XPTO para não ter ruído, não entrar água, blá blá blá. Tem aquecimento solar, energia fotovoltaica. Alguns detalhes construtivos, né? Para de fato agregar o valor na casa, adicionar valor naquela casa. Mas tem clientes que não conseguem valorizar isso aí. Não percebe e o requinte do alto padrão, que o cliente que você fala, esse é alto padrão. É a pessoa que realmente se preocupa com o que está atrás porque não é visível, né? Uma coisa é você ter a melhor vista do condomínio, que é uma coisa que é o sol que se põe lá. Tá fácil de ver. O arquiteto só encaixou ali, mas o sol tá lá, a vista, tá livre. Isso daí não tem preço, né? Concorda? Eu moro no melhor lugar do condomínio, mas atrás da parede só enxerga a pessoa que sabe realmente a importância disso. Já teve um trauma de tentar passar um cabo de fibra ótica lá e não conseguir, porque o conduíte é apertado numa casa de alto padrão. Uhum. E tem o alto padrão que se preocupa em deixar... Isso, e eu acho que hoje é básico isso, né? É básico, porém não mútil, né? Então muita gente quer economiza na base da porcaria, né? Aquela coisa, de novo, tem dois mercados aí. Tem o mercado da venda, que a pessoa faz para ter o maior lucro, aí falando puramente de dinheiro. De comércio, Ele vai fazer aquele kit, aquela coisa, vou fazer um carro padrão, dentro do que a mente coletiva está fazendo aqui, com o menor custo, para vender para alguém que, com certeza, quem compra uma casa sem nada vai botar personalidade, né? Aí, quando ele se encontra, não passa nada aqui. E alto padrão, ele fica doido, porque ele fala, peraí, eu comprei com uma qualidade alta. Não comprei baratinho sabendo que eu teria que agregar coisas básicas, né? Uhum. Existe um nível de mínimo. Mas aí o próprio mercado, ele vai dando uma selecionada. Não, ele vai regulando sozinho. Vai regulando assim, a gente tem um modo de pensar, a gente ganha menos, mas a gente ganha sempre. Né? Então, todo mundo que a gente tem a marca, né, do cachorrinho aqui na frente, você pode entrar na casa, é uma casa bem feita, uma baita estrutura, com problema, você não vai ter problema de umidade na casa, porque ela foi toda feita uma baita fundação nela. Tem gente que não se preocupa com isso. Ele quer vencer os 5 anos do prazo de garantia da construção e, graças a Deus, passou esse período, não é mais minha responsabilidade. Né? Então, mas a longevidade, ou seja, e os clientes também felizes, contentes, satisfeitos, que indicam outros clientes, vem disso. A gente não tem mídia, a gente não está na televisão, a gente não está na revista, a gente está aqui no podcast do nosso amigo, né, do professor das obras, mas
quem acaba indicando são as outras pessoas. Aí que eu provoco o Gustavão e o Ricardinho também. O que a gente faz como profissional para ser o profissional do alto padrão na arquitetura e na venda? A gente é um produto também de desejo. Eu falo por mim. Os clientes que vão atrás da prestação dos nossos serviços de escritório, eles querem exclusividade para fazer algo personalizado. Então, eu não posso fazer algo que seja de massa. Até porque eu não vou ter tempo, de novo, dedicação para aquele valor que ele vai disponibilizar de tempo para poder fazer aquela coisa personalizada. Então, você vê que o alto padrão, eu comecei a ver também esse aspecto de novo, que a diferença dele de qualidade, para mim, é muito relativa a tempo de dedicação. Porque dentro da busca daquele profissional de alto padrão, ele já vai fazer bem feito. A qualidade já é inerente. E o cliente reconhece isso. Aquela história, qual a diferença do seu relógio do outro? No alto padrão, ele sabe a diferença. Ele já conhece, já teve contato com algo de alto padrão. Ele sabe a diferença do vinho. Eu sei que isso aqui é de... Tem coisa que fala, pra mim o gosto é o mesmo. Acho que eu não escovei dente direito. Tá com gosto igual, né? Eles sabem, eles têm esse... Porque é natural. Mas estamos falando de um nível que a gente está falando apenas de qualidade. De gente que tem contato com qualidade sempre. Então, para achar a coisa de baixa qualidade, que a gente muda o nível do padrão, é evidente. Porque para ele, sabe, vai olhar para uma casa que você vai vender? Não é isso que eu quero. A esquadria da casa que ele vai ver, porque tem outro detalhe também. Quando a gente fala da curva J, que sobe, né, que eu estou frisando bem, essa perna maior do J, a gente fala que é o acabamento. É tudo aquilo que o cliente vai ter contato na vida dele. Aquela parte básica, que eu falo do que eu vejo, ele tem certeza que o ferro que você botou é de qualidade. Porque ninguém vai colocar no chassi de uma Ferrari um ferro velho. Nem sempre, né? Por isso que acaba tendo essas intercorrências depois. O cara fala, eu comprei de você uma casa e não passa o negócio. Fica doido. Ele fala, como assim? Então você vê que tem que ter um cuidado para quem interpretar esse tipo de cliente. Mas faz parte, é Brasil, né? Mas eu vejo que o que ele tem contato, ele investe. O ponto de estresse é esse. Que para um é importante ter a banheira com as bolhas de CO2 e para o outro o importante é ter uma outra coisa. Você fala, para que eu vou ter uma pista de boliche em casa? Esse ele quer gastar. Aí você se coloca nesse local. Você fala, eu também tenho as minhas vontades. Tem um amigo meu que tem um carro de Fórmula 1 na parede, né? Então você fala, para alguns é legal. Para outros fala, para que isso? Enquanto o outro tem outra coisa. A gente tem essa característica. Mas o alto padrão, ele valoriza isso. É diferente. Ele não tem medo do que o outro acha. É o contrário. Eu vou mostrar porque é eu. Ele tem uma autoconfiança. Em tudo. Aí você pensa, a construção em si, para esse público, por ter essa disponibilidade de grana, ela tem essa característica de você fazer o melhor. É inerente, é base. Alto padrão já tem que ser coisa de alta qualidade. Sim. Automaticamente, nossa atenção é maior. A educação é maior, o respeito é até maior. Você percebe que até os funcionários, por saber, falam, nossa, que terreno grande. Ele fica educado, o forró não está mais tocando no radinho. Ele está falando bom dia para todo mundo. Na obra de baixo padrão, ele está xingando a vizinha. Isso acho que é um ponto legal. Os profissionais que trabalham, e nós como os profissionais desse mercado, né, o que a gente faz de diferente, né, para o alto padrão? Eu sempre fico me provocando para isso, né, para cada vez mais deixar essa turma satisfeita, que eles possam nos indicar e fiquem satisfeitos com as próprias obras, né, que ao final de contas estão nos pagando para isso, né? É nossa vida, isso aí, eu tenho o maior prazer de fazer isso. Então, cada vez a gente está tendo de se reinventar mais, né? E ter mais atenção na obra, atenção no projeto, atenção na venda, atenção na obra, como no nosso caso, né? E o que a gente pode fazer melhor para essa turma aí? Falar, poxa, eu contratei profissionais de alto padrão para minha casa de alto padrão. Porque não adianta ele pôr azulejo de alto padrão, um revestimento de alto padrão. O Duque tá nervoso aqui. Pessoal, a gente está quase estourando no tempo aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta, que vocês fossem bem sucintos, tá? Para responder, que essa é uma curiosidade que eu tenho. Quando vocês já se depararam com clientes de alto padrão, fala para mim, alguma situação que você falou, realmente esse cara é alto padrão. Vai, vamos lá. O que vocês lembram aí? Vamos lá, Guilherme.
Tô pensando aqui. Já... Eu vou contar a minha história primeiro, tá? É claro que assim, não é uma história que envolve dinheiro, porque tudo que vocês falaram aí, vocês falaram um pouco em dinheiro, vocês falaram muito em valor, né? O Guilherme comentou a respeito da roupa, né? Aquilo que é feito sob medida, do gosto, do cotidiano da pessoa, da realidade dela, né? E a gente não falou tanto em dinheiro. Claro que para ter tudo isso você precisa ter dinheiro. Quer trocar de dono. Trocou de fogo, viu? A DW agora é minha. Já era. Perdeu a empresa agora. O chefe tá querendo escolher aí, bicho. É bom que a gente escolhe para projetos, né? Pois é, já é. E aí, assim, teve uma pessoa que ela comprou um apartamento, era um apartamento legal, até que um padrão bacana, e ela falou assim pra mim, assim, Hugo, eu tenho um problema com... O cachorro tá tumultuando. Ela falou assim, Hugo, eu tenho um problema com batentes, né? Eu me incomodo com o cheiro dos batentes, né? Eu falei, tudo bem. O que a senhora quer que faça? Ela falou assim, eu quero fazer uma visita até a obra, ver os batentes que foram colocados na minha obra e cheirar todos os batentes. E ela foi até o canteiro de obra, ela cheirou todos os batentes. E ela pediu para tirar 2 batentes da obra e simplesmente jogar fora o batente. E ela queria um batente novo, né? Uhum. E a gente colocou um batente novo para ela na obra. E quando a obra estava... Ela não foi mais. Porque era um apartamento de uma construtora, então o cliente não fica acessando toda hora, assim, né? E quando ela chegou lá na construtora, depois que ela recebeu o apartamento, ela foi até lá na construtora e... Eu quero que troque mais um batente. Porque ela se incomodou mais uma vez com um batente e pediu para simplesmente trocar. Quebrou tudo, o apartamento estava novinho, quebrou tudo, colocou um batente novo, pintou tudo de novo. Ela pagou por isso e acabou. Então, assim, a pessoa se incomodou ali com o cheiro do batente. E para mim isso mostra que a pessoa de fato é alto padrão, porque, né, o cheiro do batente, será que é tão... Para mim, só ela que se incomodava com aquilo. Eu fui lá 20 vezes no apartamento dela e não conseguia sentir o cheiro do batente, né? Então, para mim, isso é algo de alto padrão, porque uma pessoa que tá no médio, baixo padrão, o cara não vai querer arrebentar o apartamento inteiro por causa do cheiro do batente, né? O cara vai tentar passar 10 tintas diferentes primeiro, né? Mas não, ela simplesmente entendia que a solução era quebrar tudo, quebrou tudo, o apartamento novinho e fez de novo. Então, para mim, isso foi um exemplo bem bacana sobre o que é um cliente de alto padrão, né? O que ele é capaz de fazer, né? Eu já tive experiência de cliente, por exemplo, que... Ao visitar os imóveis, ele queria saber se dava para colocar uma pista de um L ponto. A exigência dele era um L ponto. Ele falou, eu quero um L ponto porque pelas contas dele valia mais a pena viajar para São Paulo de helicóptero, que a economia de tempo rendia tanto a mais, a conta, né? Que ele me explicando fez todo sentido para mim. Eu falo, nossa, perfeita ideia. Mas é esse requinte, né? De repente a gente se vê desafiado a procurar as regras do condomínio, a regra da infraero, a regra de como que faz para pousar um helicóptero e eu acho que esse é o desafio do automotor, que ele vem com algumas questões que não são do nosso cotidiano, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Do mesmo jeito que a gente fala, a gente às vezes não joga golfe, mas tem que entender alguma coisinha de golfe, ou pelo menos onde tem campo de golfe, para poder orientá-lo, né? Bom, uma coisa que chama muita atenção, né, são as excentricidades, as coisas diferentes, as referências, né? E uma coisa que chama muita atenção, no meu caso, eu sempre acho muito legal, as piscinas que as pessoas fazem, né? As piscinas são realmente peças de decoração nas casas, né? E o que me chamou a atenção muito foi uma piscina que a gente teve de fazer, né, com muito prazer, é claro, mas que basicamente o piso da piscina era de vidro, que era o teto da academia. Né? Então você imagina que vidro que é colocado ali, que estrutura que tem para aquilo ser um vidro. E de fato o visual é muito legal, porque o sol bate ao meio-dia, ilumina bem a academia, aquilo transforma até numa lente, né? Fica muito legal. Um baita de um aspecto bacana, né? Mas cá entre nós, não é uma coisa para qualquer padrão. Tá doido. E quanto tempo de garantia que o construtor dá para isso aí? Não, isso não entra em item de garantia? Não? Né? Não. É para sempre. Isso não é estrutural, né? Porque deve ser um desafio, né? Eu não entendo nada de engenharia, mas... Mas isso é um ponto na verdade, não é nem para engenharia, isso é engenharia de vidros, né? Não é nem um engenheiro civil que entende disso. Isso. E para fazer esse projeto, é um projeto bem específico, de fato, e é uma coisa que, quando é colocado para o cliente, assim como um brise de madeira, alguma coisa assim,
requer manutenção. Né? Então, uma vez por ano, né, tem que se esvaziar aquela piscina inteirinha, refazer toda a vedação, se solta a vedação, tira os vidros, né, refaz a base deles, aplica vidro de novo e refaz a vedação de cima. Então é uma coisa que requer manutenção. Não é uma piscina de azulejo comum que você vai esquecer, vai ficar lá pro resto da sua vida, você vai passar só a limpar ela, jogar cloro e acabou. Né? Então requer uma manutenção, assim como outros itens, como uma energia fotovoltaica, como um brise, como eu acabei de usar de exemplo, o brise de madeira, de uma madeira qualquer, um piso de madeira, coisas que são mais sofisticadas requerem uma certa manutenção. Então, além de ter o poder aquisitivo da compra da casa ou da construção da casa, também tem a manutenção disso aí. É uma empresa, uma casa desse tipo, uma empresa, né? Requer pessoas trabalhando no behind the scenes, no facilities daquela casa, para de fato entregar e usufruir do benefício que essa casa tem. Tem um cliente que eu fiz uma casa uma vez para ele e falou: olha, Pedro, cara, faz uma casa que eu não chegue aqui, era uma casa de veraneio, e que eu não chegue aqui na sexta-feira e veja que não tem água quente, que a geladeira parou, que o ar-condicionado não está funcionando. Eu falo: olha, isso não é uma execução, claro, uma execução bem feita da casa te minimiza muito o problema, mas a manutenção dela, a gestão dessa casa, precisa estar na mão de uma pessoa que vá cuidar de todos esses utensílios para que você chegue, de fato, você vier curtir aqui com a sua família, não encontrar problema, né? Então, é um detalhe importante também que esse alto padrão não é só comprar, é manter, né? Com certeza. E você, Guilherme? Olha, eu teria uma lista grande, tá difícil de pensar num caso diferente. Eu posso falar de um caso que é uma questão, de novo, da pessoa, da cultura dela, do que ela tem vontade, bem excêntrico. Um banheiro no meio do apartamento de vidro. A pessoa, ele era naturalista. Ele e a esposa. e assim, você tem que estudar, entender esse mundo. Quando a gente faz um projeto, eu tenho que entender a personalidade do cliente para quando tomar uma decisão de fazer algo, ou quando é personalizado, uma piscina, até desenvolver com a empresa um produto que não existe no mercado, de como vai funcionar aquilo, como que vai ser o cuidado com aquela questão, chega no nível que é só ele. Tem uma empresa que atende só ele, talvez pro resto da vida, né? Mas esse foi o caso mais excêntrico que você fala assim, uau. Tem das rotinas de chegar a ponto da intimidade do cliente, de ter que ver com a cliente a organização que ela faz das roupas íntimas. Aí ela tem toque, quer saber que a cor tal aqui, eu falo, vamos lá em casa para você ver como é que eu faço. Eu falei, olha que nível de excêntrico. Eles são seguros e querem algo diferentes, né? Tem coisas requentadas de botar piscina no teto, colocar L ponto em lugares que você fala, tem que ligar para a ANAC para você descobrir se pode. E ele acha que o dinheiro vai comprar aquela situação, né? De botar carro dentro da casa, né? Mas você vê que sim, existe um limite, né, do alto padrão. Estão falando daquele alto padrão excêntrico. Mas hoje, da rotina, as pessoas querem facilidades, né? O que eu tô dando mais risada hoje, que é algo que não custa caro, mas tem que ter um padrão para lidar com aquilo, é tecnologia. A tal da Alexa é uma comédia. Você monta a Alexa. Qual que é o tipo de programação? Que tipo de festa? Aí a pessoa vai falando. Cada coisa maluca que a pessoa tem vontade que aconteça na casa, que você fala, tá bom, ela vai mandar o sinal para fazer aquilo, mas aquilo não faz aquilo. Como é que eu faço, sei lá, essa mesa dobrar quando ele quiser? Eu tenho que desenvolver aquilo, né? Uhum. E tem vontades malucas de danceteria no meio da sala. Cliente que não consegue se comunicar com a Alexa e manda quebrar tudo e fazer tudo diferente. Você fala, gente, muita gente é excêntrica. O caso que a gente já falou, a pessoa tinha... ele era engenheiro, por um acaso. Ele morava num apartamento no meio do prédio e falou assim, eu quero tirar esse pilar do meio do prédio. Ele chamou o melhor engenheiro, que até o que fez o prédio, calculou, arrancou o pilar do meio do apartamento dele. Ele passou por cima de qualquer coisa, porque aquela vista que ele tinha naquela altura, ele tinha um apego emocional. Ele falou, eu quero ficar aqui, não quero morar, eu podia morar na cobertura, mas eu não quero, eu quero morar aqui. Então, e tem uma viga que está atrapalhando a minha sala. Então você fala, tem vários modelos de excêntrico. Tecnicamente são desafios e tem outros que tecnicamente são fáceis, mas são muito excêntricos, que botar um vidro no meio da sala com uma privada. Com certeza, muito excêntrico. Mas o alto padrão, né? Que tem essa característica, dessa confiança de fazer o que quiser. A gente fala assim, eu posso ter muito dinheiro, mas eu não sei se... Aquela coisa, o
o dinheiro veio para minha vida, mas a pobreza não saiu de mim, porque eu não teria essa confiança que o dinheiro me dá de falar, eu posso tudo, né? É verdade. Bom, pessoal, o papo foi super bacana. Queria que vocês falassem como que eu encontro vocês nas redes sociais para o pessoal ver e acompanhar o trabalho de vocês aí. Vamos lá. Ricardo primeiro, vai. Bom, meu escritório chama M. Guilhem Arquitetura, tá? Encontra a gente no Instagram, @mguilhem Arquitetura. Também tem o site mguilhem.com.br e a gente está localizado no prédio do Iguatemi Business, né? Que fica ali na frente do shopping Iguatemi Business em Sorocaba, aqui. E precisando de alto padrão, é um dos métiers do nosso escritório. Boa, boa. Pedro, como é que eu faço? Bom, legal. Você pode nos encontrar nas redes sociais no @DW Empreendimentos, D de Duque, W de Wellington Empreendimentos, no Instagram. E pode nos encontrar nos melhores residenciais de Sorocaba e região. A gente está sempre na obra, a gente bota na obra, né? Então, está sempre circulando esses melhores residenciais de Sorocaba. Legal. E você, Gustavão? Na nossa rede social é @ BWM Imobiliária, tá? Além do site, né? www.bwmimobiliaria.com.br. Lá a gente trabalha basicamente todos os segmentos, assim, de médio a alto padrão. E pode procurar também. Inclusive, esses dois feras aqui, é um prazer estar junto, porque são referências do nosso mercado. Legal. E para quem quiser procurar mais podcasts do Professor das Obras, procura lá, Professor das Obras no Instagram, tem também no YouTube, e nós temos o canal de cortes no YouTube, que vai ser feito alguns cortes aqui desse podcast, para vocês verem alguns momentos especiais aqui, como o momento que o Duque, por exemplo, latiu aqui, né? A gente vai fazer um momento desse aí, com certeza. Pessoal, foi um prazer receber vocês aqui, tá? Uma satisfação imensa. A gente falou muito bem a respeito dos perfis dos clientes. É claro que a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando, mas acho que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo conseguiu enxergar um pouquinho, né, do que é a opinião de cada um de vocês aqui a respeito do cliente de alto padrão, né? Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau!